É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 8 horas e 40 minutos. Estávamos ouvindo, matando saudade do irmão Lázaro. Deus vai fazer. E Deus nos abençoe neste dia, queridos. Você que nos acompanha aqui desde as 6 horas da manhã, através da nossa web rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado. E você que nos ouve agora pelo nosso Facebook também, que Deus abençoe, queridos, derrame bênção sobre a sua vida. Hoje começamos um pouco mais tarde, você que está curtindo o teu feriado. Um dia especial, sexta-feira, mas é uma sexta-feira de feriadão ali. Então que Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida. Curta com a sua família, aproveite os melhores momentos. Porque Deus é maravilhoso, em tudo Ele é bom. Todo o tempo Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Amém? E é Ele que nós vamos orar agora. Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Deus, em Tuas mãos, ó Deus, nós temos certeza da segurança, ó Pai. Obrigado pelo o descanso da noite. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida, pela Tua misericórdia ter se renovado sobre as nossas vidas nesta manhã. E a Tua misericórdia a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos. Obrigado por termos uma família. Obrigado pela comida sobre a mesa, Senhor. Obrigado, Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. E em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estão nos acompanhando nesta manhã, ó Deus. Eu quero colocar em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Repreende do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de culpa, de rancor, de ódio, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Ó Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E nessa manhã de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, eu quero falar para você sobre o poder de Jesus para curar. Nós vamos falar do texto que está ali em Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 17, mas agora eu quero ler Mateus 8, 6 e 7, que diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. E respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O poder de Jesus para curar. O capítulo 8, do versículo 1 ao 17, aqui, é um capítulo repleto de relatos poderosos que demonstram o extraordinário de Jesus, o extraordinário poder de Jesus para curar. Começa com a cura de um leproso, que em seu estado deplorável, ousadamente, se aproxima de Jesus, implorando por misericórdia. Então, Jesus toca no leproso e imediatamente o leproso é limpo de sua terrível doença. E em seguida encontramos a história do centurião, que é essa que nós lemos aqui. Do centurião que pede a Jesus que cure seu servo paralisado. E o centurião demonstra uma fé notável, acreditando que a palavra de Jesus é suficiente para realizar a cura. Então, interessante aqui quando ele usa eu falei aqui agora, nessa pequena exegese desse texto, ele acredita que a palavra de Jesus é suficiente para curar. Hoje as pessoas ficam correndo atrás de profecia aqui, profecia ali, palavra de prosperidade, palavra disso, daquilo. Mas esse homem acreditava que a palavra de Jesus era suficientemente para curar. Sabe? Então ele tinha uma fé notável. Jesus elogia a fé do centurião e o servo é curado à distância. E o capítulo continua com a cura da sogra de Pedro, que estava doente com febre. Jesus toca na mão
da sogra de Pedro e ela é restaurada da saúde imediatamente. O texto ainda relata inúmeras outras curas e exorcismo, expulsão de demônios, mostrando o poder de Jesus sobre as doenças e sobre os demônios, sobre tudo que é causador do mal. O ponto central do capítulo 8 de Mateus é que Jesus é o grande médico e o Messias prometido, capaz de curar todas as enfermidades físicas e espirituais. Ele responde à fé daqueles que o buscam com confiança e reverência. Buscam com fé e reverência. Porque muitas pessoas acompanhavam Jesus. Mas por que todas não eram curadas? Porque muitas estavam ali para ver. Não estavam ali crendo. Esse é o detalhe. Muitos vão para a igreja para ver, para se associar ao grupo. Ok? E aí, qual é a definição de igreja que Jesus dá? Jesus dá a definição de igreja. Igreja significa a palavra eclésia, que significa reunião de pessoas. E Jesus diz: quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente. Então é uma reunião de pessoas em nome de Jesus, para Jesus estar presente. Ah, troca de roupa, meu filho, vamos para a igreja. Fazer o que na igreja? Participar da reunião. Você vai para a reunião. Mas aquela reunião é em nome de Jesus. Não é para outra coisa. Ok? Então, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4, é a cura do leproso. Ali nós temos aquela súplica desesperada. Quando Jesus ia descendo o monte, uma grande multidão seguiu Jesus. O texto diz aqui, Mateus 8:1. E descendo ele o monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Primeiro ele adorou, depois ele suplicou. O leproso se aproximou de Jesus em busca de cura. Mas antes de pedir, ele adorou. O Salmo 34, versículo 17 e 18 diz, abre aspas, clamam os justos, e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas angústias. Aí naquele momento, Jesus toca naquele homem. E o toque de Jesus transformou a vida do leproso. Eu gosto muito de falar de cura porque eu fui curado, né? Eu gosto disso aí. Eu já falei para vocês, eu não gosto de falar da vida de ninguém, eu gosto de falar da minha vida. Ou da minha família, né? Em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Certamente. Então precisamos crer nisso quando pedimos uma cura. Sabe? E houve uma limpeza imediata. O leproso foi curado imediatamente. O que é uma lepra? É uma doença que descama toda a pele. Então, além da cura, tem que tirar toda aquela sujeira que fica na pele. A pele fica suja, fica com cascas. Mas pelo que a palavra nos mostra aqui, ele foi curado imediatamente, foi limpo, transformado. Jesus cura e transforma imediatamente. E o Salmo 103, versículo 3 diz, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É ele. Não é pastor fulano, ciclano ou beltrano que faz isso. É Jesus. É Jesus que faz. E aí tem a instrução de Jesus para que o leproso não conte a ninguém também. É melhor as pessoas verem do que você falar. Esses dias eu estava vendo um testemunho tremendo. É um irmão que ele tem um salão onde ele faz aquelas próteses para os homens que têm deficiência capilar, né?
que tem uma careca, e ele faz de um jeito que as pessoas rejuvenescem imediatamente, né? Aquela prótese capilar. E ele é evangélico, e no testemunho que ele estava dando para um pastor no podcast, ele falou que o pastor falou: poxa, as pessoas te admiram. E ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou: nós não precisamos falar de Jesus, nós precisamos viver Jesus. O melhor evangelho é aquele que as pessoas veem em você, através da bondade que você faz, do amor que você pratica para as pessoas. E muitas pessoas têm se convertido através dele, do abraço que ele dá, no cuidado que ele tem em cuidar das pessoas, sabe? É igual a parábola do bom samaritano. Passou e acudiu, né? Então, muitas pessoas estão vivendo de palavras, do que fala, poucas fazem. E em Marcos 1,44 diz: e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém. Deixe que as pessoas vejam a sua transformação. Não basta parecer, tem que ser. Segundo ponto, aí entra no texto que nós lemos, Mateus 8, 6 e 7. A fé extraordinária do centurião. Mateus 8, versículos 5 ao 13, né? Ali nós temos o pedido do centurião. O centurião pede a cura do seu servo. Olha só. O centurião estava pedindo a cura do seu servo. Isso quer dizer que ele tratava o seu servo como se fosse um membro da sua família, irmão. Então existia amor no coração, existia compaixão no seu coração. Não é porque era um servo que poderia ficar. Então começa por aí. Jesus identificou que aquele homem tinha amor pelo próximo, e o seu próximo era o seu servo. Uma boa lição de vida. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele esperava de Jesus, ele acreditava e esperava que ia dar certo. E Jesus elogia a grande fé do centurião, por ele acreditar que bastava Jesus dar só uma palavra, que era suficientemente para curar. Então, Mateus 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. O que demonstra isso aí? É que Jesus, ele está presente quando nós nos reunimos em nome dele e quando nós pedimos algo a Deus em nome de Jesus também. Ele está presente, ele curou esse homem à distância para demonstrar que ele é onipresente. Que maravilha de texto. Ele está. E o homem falou: basta só uma palavra, que lá ele vai ser curado. Sabe? Então, a cura à distância é tremendo. O servo é curado à distância por causa da fé do centurião. Às vezes as pessoas comentavam: pastor, eu posso chegar na igreja e pedir a cura do meu... Pode e deve. E eu contava a história do centurião. Pode e deve. Levar o nome para botar no caderno de oração, levar o nome dele, colocar no altar. Pode e deve, porque Jesus curou o servo do centurião à distância. Lucas 17, versículo 6 diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos abençoará, obedecerá. Né? Então, tem que pedir em oração, crendo para receber. Agora, um assunto bem interessante aqui também, no capítulo 8, do versículo 14 e 15, é a cura da sogra de Pedro. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos levar para Jesus para dentro do nosso lar, da nossa casa. Precisamos levar Jesus para a nossa família. Não adianta ganhar o mundo e perder a família. Precisamos levar Jesus para a nossa família também. Então, a enfermidade
da sogra de Pedro. O quê? Ela estava com febre. Mas a febre é causada por outras enfermidades. Ela não é simplesmente por uma... Ela é causada por inflamação, por uma infecção. É a febre. É o corpo pedindo ajuda, pedindo socorro. O Salmo 41, versículo 3 diz: o Senhor o susterá no leito da enfermidade. Tu lhes amaciarás a cama da sua doença. Mas o Senhor susterá no leito da enfermidade. Foi o que aconteceu aqui. A sogra de Pedro estava acamada, doente ali, ó. Então o toque de Jesus toca na mão dela e ela é curada. Jesus tocou no leproso, o leproso foi curado e restaurado. Jesus toca na mão da sogra de Pedro e ela é curada. Sabe? Então, em Jesus temos a virtude para a cura e a libertação. E em Marcos 5,34 diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ah, meu Deus, que palavra poderosa Jesus falou. E a renovação do serviço. Como assim? A sogra de Pedro se levanta e passa a servi-los imediatamente, sem sequelas. Quem já teve febre sabe, o corpo fica dolorido, os sintomas vão passando, mas as sequelas ficam no corpo. Aqui, a cura que Jesus faz é imediata, não tem sequelas. Eu lembro, eu fiz quimioterapia de 2018 para 2019. E em 2023 eu rompi o tendão de Aquiles, completo, ruptura completa. Fiz a cirurgia, né? E o médico, a primeira revisão era depois de 15 dias. Geralmente as pessoas levam 6 meses para botar o pé no chão, Fui com 15 dias fazer a revisão com o ortopedista. E ele olhou assim e falou: tá muito bom isso aqui, eu já vou tirar os pontos. Você já pode colocar os pés, botando a bota naquela bota grande, você já pode colocar os pés no chão. Eu coloquei os pés no chão sem a bota e nunca mais coloquei a bota. Com 15 dias. Né? E passei a andar também sem moleta. Então foi algo assim, eu fiquei meio... As pessoas que me acompanham, pastor Marcos, Luiz e tal, né? Eu fui uma cura muito rápida. Muito rápida. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus, ele cura, a cura dele, da sogra de Pedro, foi esse tipo de cura que não deixou sequelas. Ela não ficou cansada porque já era uma senhora, era idosa, era a sogra de Pedro. Pedro não era novo, ela já era uma senhora idosa. E ela não teve sequelas, ela já se levantou e serviu todo mundo. A cura que Jesus dá é uma cura que não precisa de fisioterapia. Jesus, quando cura, não deixa sequelas. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Tem muita gente... Jesus não cura pessoas para pessoas ficarem mimadas ali, cheio de coisa. Jesus cura e acabou. E é Jesus quem está curando. Simples assim. E nós tivemos inúmeras curas. Versículo 16 e 17 diz assim, ó: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E curou todos os que estavam enfermos. Inúmeras curas e exorcismo, Mateus 8, 16 e 17. Então é o cumprimento das escrituras que se cumpriram. Em Isaías 53, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o texto diz aqui, ó. E o texto diz assim: e curou todos os que estavam enfermos,
Mateus 8,16, parte B. E curou todos. E Isaías 53 diz, e certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Chegou com fé, o resultado acontece, né? Então, a multidão ali era de necessitados. E muitos vêm a Jesus em busca de cura. Alguns são curados, outros não. Até porque a cura é resultado da misericórdia de Deus sobre mim e sobre você. Em Lucas 6, 17 ao 19 diz, e saiu com eles e parou no lugar chamado Getsemane. Jesus, ele tinha seus momentos a sós com Deus, com o Pai. Precisamos ter os nossos momentos a sós com Deus, com o Pai. Jesus, ele tinha uma missão. Ele veio para trazer o reino de Deus a mim e a você. Só que aqueles que aceitam entrar no reino de Deus têm benefícios, né? Mas também é o ônus e o bônus, né? Tem direitos e deveres. Deveres traz os direitos. Quando você cumpre os seus deveres, você tem os direitos. Tem pessoas que só querem o bônus, não quer o ônus, só quer os direitos, não quer os deveres. Mas o reino de Deus tem direitos e deveres. Para ter os benefícios do rei, precisamos servir ao rei. Precisamos obedecer ao rei para termos os benefícios do rei. E assim é servir a Deus, sabe? E aquele pessoal saiu com eles, e Jesus saiu com eles. Jesus andou, foi com eles, deu uma caminhada e parou no lugar chamado Getsemane. A missão de Jesus veio para nos aliviar. Lá em Isaías 53:4 diz que ele certamente levou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso que ele curava e continua curando. Em Lucas 4:18 diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O salmista diz assim, sacrifício agradável ao Senhor é espírito quebrantado e coração compungido. Coração compungido é coração quebrantado também. Sabe? É interessante demais que Jesus, tudo que ele fazia, falava, era usando a palavra de Deus. E ele tem a promessa dada por ele para as curas espirituais. Ele veio para evangelizar os pobres, mas também ele diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18. O Pai o enviou para curar aqueles que necessitavam, mas que estavam com o coração quebrantado. E 1 Pedro 2:24 diz assim, carregando-o em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Até no momento que Jesus estava sobre a cruz, ele estava nos beneficiando. Ele estava nos perdoando, levando sobre si todos os nossos pecados. Então, queridos, você que nos acompanha, quando nós exploramos o capítulo 8 de Mateus e testemunhamos os poderosos milagres de cura realizados por Jesus, nós somos lembrados de que servimos a um Salvador compassivo e poderoso. Esses relatos não são apenas histórias do passado, mas são lições atemporais sobre o caráter e o poder do nosso Salvador e Senhor. O encontro com o leproso nos ensina sobre a disposição de Jesus em receber aqueles quebrantados pelo pecado e pela doença.
O toque de Jesus, transformador, é uma representação da graça divina que purifica e restaura a vida. Já a fé do centurião nos desafia a confiar inteiramente no poder de Jesus e a reconhecer a sua autoridade sobre todas as coisas e que não há distância para Jesus. Não há distância para Jesus, porque Ele é onipresente. Ele diz assim: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente. O verbo não está no futuro, está no presente. Eu estou no meio deles. A resposta de Jesus à fé desse homem ilustra a sua disposição em responder às orações daqueles que confiam nele de todo o coração. Não parcial, mas completo. Já a cura de Pedro nos lembra que quando Jesus nos toca, somos libertos de nossas enfermidades e a capacidade a servir com gratidão. Ele renova também as nossas forças e a nossa capacidade para sermos servos. O seu toque restaurador nos capacita a sermos instrumentos de bênção nas vidas dos outros. E finalmente o capítulo 8 revela que Jesus é o grande médico que veio para aliviar o sofrimento humano, tanto físico quanto espiritual. Suas curas físicas apontam para a cura espiritual que ele oferece a todos nós. Olha só, a física aponta para o espiritual. Uma está ligada à outra. Então que essas histórias, essas narrativas de curas e transformação que a Bíblia nos traz, nos inspirem a buscar a presença de Jesus em nossas vidas, para poder levá-la para outras vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. Que o Senhor derrame sobre você a graça e a misericórdia. Amém? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, queridos. Em nome de Jesus.